Quantas vezes olhamos ao redor e sentimos como se tudo estivesse desmoronando? Problemas se acumulam, o coração aperta e parece que não há saída. Mas há algo que os olhos naturais não conseguem ver. Deus nunca deixou de lutar por você. Por isso, antes de começarmos esta oração, convido você a permanecer comigo até o fim. Deus vai abrir os seus olhos espirituais e te mostrar que há mais proteção ao seu redor do que ataques contra você. E aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim você faz parte desse propósito de espalhar a palavra e fortalecer vidas pela fé. Assim como o servo de Eliseu, que, ao olhar para o horizonte, só via inimigos, nós também muitas vezes enxergamos apenas o medo e a ameaça. Mas havia algo invisível cercando Eliseu, carros e cavalos de fogo enviados pelo próprio Deus. Quando o profeta orou, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte inteiro estava cheio da presença divina. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, diz: Então orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Hoje o Senhor também quer abrir os seus olhos. Mesmo quando tudo parece cercar você, lembre-se, é Deus quem está cercando o que te cerca. Quando os olhos espirituais se abrem, a fé se torna mais forte do que o medo. Mas mesmo depois de ver a fidelidade de Deus, ainda há dias em que o cansaço nos alcança e a mente tenta nos convencer de que não vamos conseguir. Há momentos em que o coração se agita e a esperança parece distante. Por isso, a palavra nos lembra: a fé verdadeira não se apoia em emoções passageiras, mas na constância daquele que nunca falha, o Senhor. A palavra nos ensina em Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais à medida que o dia se aproxima. Essas palavras nos convidam a alimentar a fé diariamente, porque ela se renova na presença de Deus e também na comunhão com os irmãos. Deus não nos chamou para caminhar sozinhos. Ele nos uniu em uma família espiritual, para que um fortaleça o outro quando as forças parecerem acabar. Quando você ora por alguém, oferece uma palavra de esperança ou compartilha uma mensagem de fé, está participando da vitória dessa pessoa. Assim como Eliseu intercedeu para que o servo visse o exército celestial, Deus também quer usar você para abrir os olhos de outros, para mostrar que há mais proteção ao redor do que ataques contra nós. Há momentos em que o coração tenta duvidar e a mente questiona: será que Deus ainda está comigo? Esses pensamentos chegam quando as lutas se prolongam e as respostas parecem não vir. Mas é nesses instantes que a verdadeira fé se revela, não quando tudo está bem, mas quando decidimos confiar mesmo sem entender o que Deus está fazendo. A fé que permanece é aquela que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus continua no controle, mesmo quando o cenário parece caótico. E é por isso que Ele nos chama a perseverar juntos, sustentando uns aos outros em amor e oração. Está escrito em Romanos 8, versículo 37. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa promessa é para você. Mesmo quando o inimigo sussurra derrota, Deus está declarando vitória. Mesmo quando as portas parecem fechadas, o Senhor está preparando caminhos invisíveis. Assim como cercou Eliseu com carros e cavalos de fogo, a fé não é ausência de medo, é decisão de permanecer. Permanecer crendo, permanecer amando,
permanecer caminhando, mesmo quando os olhos ainda não veem. E se hoje você se sente cansado, lembre-se, Deus está lutando por você e a vitória já foi conquistada em Cristo Jesus. Quando tudo parece difícil, é fácil se deixar levar pelas vozes do medo. Mas Deus te chama hoje a levantar a cabeça e lembrar de quem está ao seu lado. Aquele que cercou Eliseu com carros de fogo é o mesmo que te protege agora, mesmo quando você não percebe. Não importa o tamanho da luta ou a força do inimigo, o Senhor permanece sendo o mesmo, fiel, presente e poderoso para agir. Ele não perdeu o controle da sua história e nada que acontece te separa do amor dele. Deus nos lembra em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não é apenas para o passado, é para agora. É a mão de Deus te sustentando quando as tuas próprias forças acabam. Por isso, não desista. Mesmo que tudo pareça desabar, há uma força invisível te segurando de pé. E quando você escolhe confiar, mesmo sem ver, é aí que o milagre começa a se manifestar. Há momentos em que o céu parece silencioso. Oramos, esperamos e tudo continua igual. Mas o que os olhos não percebem é que Deus nunca deixou de agir. Enquanto você ora, Ele move o que está oculto, muda corações, abre caminhos e prepara vitórias que ainda não se revelaram. Assim como Eliseu não lutou com espadas, mas com fé, há batalhas que se vencem de joelhos e não com as mãos. O servo só viu o exército celestial depois que o profeta orou. E isso nos ensina que a oração não muda apenas o que está fora, mas o que está dentro de nós. Ela abre os olhos da alma para enxergar o que Deus já está fazendo. Deus nos revela em Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, o Senhor está trabalhando nos bastidores da sua história. Ele te cerca com graça, protege cada detalhe e transforma o silêncio em preparação. Então, descanse o coração, porque o Deus que agiu por Eliseu é o mesmo que age hoje por você, em silêncio, mas com poder. Aleluia! Existem momentos em que tudo dentro de nós quer desistir. Quando a espera parece longa demais e o coração já não tem forças para continuar. Mas é justamente nesse ponto que Deus nos convida a descansar nele. Não porque entendemos o que está acontecendo, mas porque confiamos em quem está no controle. A fé não elimina as tempestades, mas muda a forma como passamos por elas. Ela nos faz lembrar que o mesmo Deus que acalmou o mar é aquele que acalma a alma. Que o mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés é aquele que hoje abre caminho onde não há saída. A palavra declara em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar é escolher permanecer firme, mesmo sem ver o resultado. É olhar para o invisível e saber que Deus já está lá, preparando o amanhã. A fé que confia é a que permanece, mesmo cansada, mesmo chorando, mas ainda crendo. Glória a Deus! Nem sempre precisamos entender o que Deus está fazendo, basta confiar que Ele continua agindo, mesmo em silêncio. Enquanto o medo tenta dizer que é o fim, Deus já está preparando um novo começo. Você pode se sentir cercado, mas o céu te envolve por todos os lados. Há promessas se cumprindo e um propósito sendo formado, mesmo que você ainda não veja. Acalme o coração e descanse. Deus está cuidando de tudo, até dos detalhes invisíveis.
Assim como cercaste Eliseu com carros e cavalos de fogo, o Senhor também cerca a nossa vida com sua presença poderosa. Em Salmo 125, versículo 2, está escrito: Assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor cerca o seu povo, desde agora e para sempre. Essa é a verdade que precisamos lembrar quando a alma se abate. Deus está ao redor, protegendo, sustentando e preparando o livramento. Nada foge ao seu cuidado. Respire fundo, sinta a presença dele. A mesma presença que cercou Eliseu e abriu os olhos do servo também está aqui, cercando você com amor, proteção e paz. Permita que o Espírito Santo te envolva neste instante. Deixe que o peso do dia se dissolva na presença de Deus. Não há distância, não há barreira, apenas a presença dele envolvendo o seu ser por completo. Porque onde o Senhor está, há descanso, há cura e há renovo. Neste momento, silencie a sua mente e lembre-se, Deus está ouvindo a sua voz agora mesmo. Este é um tempo íntimo entre você e o Pai. Senhor, nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Tu conheces cada pensamento, cada peso e cada lágrima que silenciosamente desce no rosto. Nada te é oculto e é por isso que descansamos em Ti. Pai amado, entregamos agora tudo o que tem nos cansado. As preocupações que tiram o sono, as incertezas do amanhã e os medos que tentam enfraquecer a nossa fé. Pedimos que o Teu Espírito Santo envolva cada pessoa que ora comigo agora, trazendo paz onde há aflição e força onde há desânimo. Nós cremos, Senhor, que o Teu cuidado é real. Mesmo quando não vemos, sabemos que estás operando em nosso favor. Dá-nos olhos espirituais para enxergar o Teu agir, coração humilde para aceitar o Teu tempo e fé constante para permanecer firmes até que a vitória se manifeste. Senhor, Tu és o nosso refúgio em tempos de angústia e a nossa fortaleza quando o coração vacila. Neste momento, clamamos pela Tua presença sobre cada pessoa que ora comigo agora. Que o Teu Espírito Santo traga libertação, paz e renovo. Deus poderoso, pedimos que toda opressão seja dissipada em nome de Jesus. Que toda corrente invisível que prende a alma seja quebrada pela Tua autoridade. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver culpa, traz perdão. Onde houver desespero, planta esperança. Cobre-nos com a Tua graça, Senhor, e envolve-nos com o Teu poder. Levanta os que estão caídos, cura os que estão feridos, renova os que se sentem cansados. Toca na mente, no coração e nas emoções de cada pessoa que está aqui e faz novas todas as coisas. Pai querido, que a Tua luz brilhe em cada lar agora. Que haja paz onde antes havia confusão, união onde havia distância e alegria onde havia dor. Que todo peso seja removido e que a Tua presença ocupe cada espaço vazio dentro de nós. Nós Te exaltamos, Senhor, porque sabemos que estás agindo neste momento. Não por vista, mas por fé. Cremos que o Teu poder está restaurando, curando e libertando vidas. Deus amado, obrigado por este tempo na Tua presença. Mesmo quando não entendemos o Teu agir, confiamos que o Teu amor continua nos sustentando. Tu prometeste em Mateus 28, versículo 20. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E é nessa promessa que descansamos. Amém. Hoje o nosso desafio de fé é simples: crer mesmo sem ver. Confiar que o Deus que começou a boa obra também será fiel para completá-la. Então declare com fé nos comentários: eu confio no agir de Deus. Essa será a sua semente espiritual de confiança e entrega. E se esta oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ser fortalecido hoje, porque quando você abençoa uma vida, Deus multiplica bênçãos sobre a sua. E lembre-se sempre: a minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Foi uma alegria compartilhar este momento com você. Nos vemos na próxima oração.
Que Deus abençoe e guarde você e toda a sua família.